Olá, eu sou Fernanda Schuch-Sáperas, estou aqui para apresentar o trabalho Habilidade de Jogar no desenvolvimento da literacia digital de professores por meio de uma atividade de geometria plana. Nosso trabalho, então, é um recorte de uma produção de dados originada a partir de uma formação de professores que objetivava o desenvolvimento da literacia digital. O material produzido pelos professores no software Scratch foi analisado com base na habilidade tecnológica jogar. Então, nosso referencial teórico, nós nos posicionamos com as habilidades necessárias do professor, as habilidades do professor. Nós entendemos como habilidade pessoal toda aquela que parte do professor, como perseverança, otimismo, a habilidade cognitiva é toda aquela que vem do conhecimento científico, muitas vezes trabalhada na formação inicial do professor. São aquelas que trazem fatos, conexões do conteúdo que ele pode desenvolver na sua sala. A habilidade pedagógica é toda aquela que é necessária ao professor para sua prática de sala de aula. Saber lidar com os alunos, como apresentar o conteúdo, e dar também o empoderamento e a personalização frente à necessidade do indivíduo. A habilidade tecnológica são todas aquelas, então, ligadas à utilização da tecnologia digital e que podem vir a somar em sua sala de aula. Entendemos, então, as habilidades tecnológicas como as listadas aqui e defendidas por Jenkins e seus colaboradores, que são o jogar, o desempenho, a simulação, a apropriação, a multitarefa, a cognição distribuída, a inteligência coletiva, a navegação transmídia, o network, a negociação e o julgamento. Nós entendemos que todas elas auxiliam o indivíduo no desenvolvimento da sua literacia digital. Entendemos por literacia digital a utilização crítica das tecnologias digitais por parte do indivíduo, de forma que ocorra o posicionamento e a adoção de comportamentos conscientes e críticos para empoderamento pessoal, promovendo uma transformação social, com um viés, então, relacionado a capacidades intelectuais que se refletem por meio de diferentes habilidades tecnológicas. Nesse artigo, então, nós vamos nos deter no jogar. O jogar, então, é a capacidade que o indivíduo tem de experimentar o ambiente virtual em busca da resolução de alguma situação-problema, utilizando, então, dessa tecnologia. Nesse momento, a diversão entra em um contexto diferenciado, pois nem sempre jogar é algo divertido. Muitas vezes se erra, não se vence, e tem-se problemas para chegar até o final. Alguns aspectos trazidos, então, sobre o jogar, falam dos princípios de aprendizagem possíveis com eles. Então, um dos principais é a interação, quando o jogador pode tomar decisões e age e recebe feedbacks conforme os novos problemas. Depois nós temos a produção, que são quando os jogadores são produtores e coprodutores dos jogos. Temos também a customização, quando é possível ajustar o jogo e os personagens ao estilo de ser, aprender e jogar dos indivíduos. A resolução dos problemas, quando jogar possibilita a ordenação e conexão com níveis anteriores, de forma a levar os jogadores a formular hipóteses e resolver problemas de forma eficiente. O desafio e a consolidação, quando os jogos oferecem um conjunto de problemas desafiadores, a solução torna-se inerente automatizada, fazendo sequência de novos níveis de problematizações. E, por fim, acreditamos o mais importante, que é o desenvolvimento do pensamento sistemático, quando as atitudes vivenciadas ao jogar incentivam o pensar sobre as relações que se estabelecem entre eventos, fatos e habilidades, e a
reflexão que isso traz na vida real do indivíduo. Nós nos posicionamos, então, numa metodologia qualitativa e justificamos a abordagem por proporcionar a possibilidade do pesquisador interpretar o fenômeno aos quais originaram essa produção de dados a partir das suas próprias perspectivas subjetivas. Assim, como diz Esteban, o pesquisador qualitativo deve desenvolver uma sensibilidade para situações ou experiências consideradas em sua totalidade. A divulgação, então, do nosso curso de formação, que deu origem aos dados analisados, ocorreu por meio da Secretaria Municipal de Educação em Canoas, quando nós disponibilizamos a formação, e os professores, então, se inscreveram no formulário online. Os primeiros 25 inscritos foram contemplados com a oportunidade de participar do nosso curso de formação. Após essa vontade demonstrada, os professores, então, foram adicionados no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui, nessa discussão, estamos analisando uma das atividades desenvolvidas com o professor, que foi uma contextualização, onde foi trazida uma caixa, e dentro da caixa os professores retiravam figuras geométricas, as quais, então, seriam as joias do dragão, que deveriam ser feitas por meio do software Scratch. O Scratch, então, é uma linguagem de programação que permite a construção de jogos, animações e demais recursos por meio da união de blocos, como nós vemos nessa imagem. O software Scratch, então, é composto de 3 áreas. A primeira área dos blocos de comando, onde ficam todos os blocos disponíveis para programação. A área de programação, onde o indivíduo arrasta os blocos dos blocos de comando até esse local, fazendo uma sequência de blocos que consiste na programação, e a área de estágio, que é onde aparece o resultado da programação. Aqui, então, na nossa produção de dados, nós tivemos um professor que sorteou o quadrado e precisava, então, representá-lo utilizando as suas características para a programação. O professor, então, fez o quadrado formado de 4 lados iguais, utilizando o bloco repita 4 vezes, junto com o movimento de 40 passos para fazer o segmento de reta e 90 graus para a confecção do ângulo reto. Nós entendemos, então, que o professor experimentou o ambiente Scratch em busca da resolução da situação-problema, representada, neste caso, pela construção da forma geométrica plana. Depois, nós tivemos também professores desenvolvendo o retângulo, onde a principal diferença, então, representada nessa programação foi que o professor, ele desenvolveu a programação em 2 partes. A primeira com um tamanho de 100 passos, com o ângulo de 90, e depois de 50 passos e o ângulo de 90. Ele colocou, então, que essas 2 etapas se repetissem, então, 2 vezes. De um modo geral, nós destacamos que todos os professores que pegaram o triângulo e o retângulo, eles utilizaram formas muito semelhantes de programação, o que mostra, então, que suas habilidades cognitivas também são muito próximas, devido, então, à sua formação em matemática e também aos conceitos inerentes do conteúdo. Também destacamos que Darling Hammond, ele aponta que, então, o objetivo dos cursos preparatórios de professores é fornecer as habilidades cognitivas centrais de tópicos relevantes, como as formas geométricas, e isso aparece neste momento nos nossos dados.
Nós tivemos duas formas de construção do triângulo. O professor, então, quando fez o triângulo sem repetição, programou para que o personagem realizasse cada uma das etapas do processo de construção do triângulo equilátero. E quando questionado por que projetar dessa forma, o professor disse que, na sua concepção, o ângulo de 60 deveria aparecer de alguma forma. Mas se nós formos analisar os blocos, esse ângulo de 60, ele não era necessário, ok? Devido à construção inerente do software, para fazer o triângulo é necessário 120 graus, devido ao estilo de rotação que o software apresenta neste momento. Depois nós tivemos o desenvolvimento do triângulo com repetição, então o professor utilizou o repita 3 vezes. Da mesma forma, ele utilizou 120 graus, ele também se deu conta que era necessário 120 graus por ser o ângulo externo formado desse triângulo, por isso é esse valor de rotação, e ele colocou o repita para fazer cada um dos segmentos de reta, ok? O tamanho também entre eles apresentou algumas diferenças. Observamos, então, que quando os professores são produtores da situação para o encaminhamento do jogo, cada um pode desenvolver diferentes formas de programação para atingir o objetivo. A customização, nesse caso, então, apareceu quando foi possível ajustar o jogo e a construção ao estilo de aprender e jogar de cada um para resolver a situação apresentada. Depois, nós tivemos um professor que, ao final dessa atividade de construção, ele foi para casa e, ao retornar, ele disse que achou muito interessante aquela atividade e tinha trabalhado nela um pouquinho em casa. E, explorando o software, explorando o repositório do Scratch, ele desenvolveu, então, um simulador geral, na qual seria possível fazer qualquer forma geométrica, as principais formas geométricas que ele trabalha, então, na sala de aula dele. E esse foi o simulador geral que ele criou. Aqui nós temos os códigos. Nós entendemos que, principalmente esse professor que se sentiu desafiado a continuar suas construções, mostrando aspectos importantes da sua sala de aula, ele mostra indícios, então, de ter desenvolvido a habilidade de jogar. Entendemos que, ao desenvolver essa simulação geral, o professor ele trouxe indícios de consolidação de quando a situação do jogo, então, ofereceu, além de um conjunto de problemas que possa ser utilizado na sua vida, mas também princípios de reflexão que podem levá-lo a criar itens diferentes e a criar simulações diferentes que acrescentem na sua sala de aula. E também ele fez uma reflexão de generalização e sistematização das atividades que nós havíamos feito anteriormente. Então, como considerações finais, nós destacamos que foi possível perceber que os professores, então, na formação, apresentaram conceitos semelhantes na sua, como habilidades cognitivas, o que é uma consequência da sua formação semelhante, ok? E que isso se reflete na forma com que eles constroem a programação das figuras planas. Percebemos também que a programação para a formação do triângulo apresentou a maior incidência de diferenças em sua concepção, o que pode ser devido à necessidade de adaptação dos conhecimentos acerca das definições de triângulo para a forma de apresentação do software. Dentre aqueles pontos destacados no nosso referencial teórico, entendemos, então, que nesta atividade,
A interação aconteceu quando o professor toma decisões e age conforme o feedback oferecido pelo ambiente virtual e de seus colegas professores. A produção aconteceu quando os professores desenvolveram os códigos de programação que representavam as figuras geométricas planas. A customização aconteceu quando foi possível ajustar os jogos em coerência ao pensamento desenvolvido pelos professores. A resolução de problemas aconteceu ao possibilitar aos professores formular hipóteses frente ao ambiente digital para desenvolver uma programação eficiente. O desafio e a consolidação aconteceu quando o professor desenvolveu uma programação para a generalização de diversas formas geométricas planas, tanto que ele automatizou o gerador, o simulador de formas gerais. E o pensamento sistemático, quando os desafios vivenciados ao jogar desenvolvendo a programação ou discutindo as programações em grupo, incentivaram o pensar das relações que se estabeleceram entre eventos, fatos e habilidades do processo. Novamente, com o desenvolvimento do simulador também geral e de outros momentos da própria construção vivenciada pelo nosso professor. Estas são nossas referências e muito obrigada.